Alterações na estrutura da Federação Brasileira. Formação de estados e municípios. A estrutura federativa no Brasil é complexa e envolve uma divisão administrativa em estados, municípios e Distrito Federal, com cada ente federativo exercendo autonomia em diversas áreas. No entanto, essa estrutura não é estática e pode passar por modificações, seja pela criação de novos estados ou municípios, seja pela fusão, incorporação ou desmembramento de entes já existentes. Essas mudanças estão sujeitas a procedimentos rigorosos e a uma série de exigências legais, que visam assegurar que essas alterações sejam feitas de forma planejada e democrática. A formação de estados e municípios é um processo que exige, além da vontade popular, a participação de diferentes órgãos de poder, a aprovação de leis complementares e ordinárias e o respeito a critérios de viabilidade econômica, social e administrativa. A formação de novos estados, por exemplo, pode ocorrer por meio de fusão, incorporação, subdivisão ou cisão de um estado já existente. Cada uma dessas possibilidades representa um tipo específico de alteração na configuração territorial, com implicações tanto para a população local quanto para o país como um todo. A fusão implica na união de dois ou mais estados, formando um novo estado a partir dessa união. Já a incorporação ocorre quando um estado é absorvido por outro, deixando de existir como unidade federativa independente. A subdivisão é o processo pelo qual um estado se divide em duas ou mais unidades independentes, enquanto a cisão envolve o desmembramento de uma parte do território de um estado, que pode se juntar a outro estado existente ou formar uma nova unidade federativa. Para que qualquer alteração dessa natureza ocorra, é fundamental que seja realizado um plebiscito com a população dos estados envolvidos. Esse plebiscito deve contar com a participação não apenas da população da região diretamente afetada, mas de todo o estado ou estados que serão impactados pela mudança. Isso ocorre porque a criação, fusão ou divisão de um estado afeta a distribuição de recursos, o orçamento e até mesmo a representação política no Congresso Nacional, tendo repercussões que vão além dos limites locais. Assim, o plebiscito garante que todas as partes interessadas possam se manifestar, conferindo legitimidade democrática ao processo. Outro requisito importante para a criação de novos estados é a consulta às assembleias legislativas dos estados afetados, que têm um papel opinativo no processo. Embora o parecer dessas assembleias não seja vinculativo, ele representa uma oportunidade para que os representantes locais expressem a posição do legislativo estadual sobre a mudança. Esse procedimento ajuda a equilibrar os interesses locais e regionais, permitindo que as particularidades de cada estado sejam consideradas na tomada de decisão. A opinião das assembleias legislativas, embora não tenha poder de veto, pode influenciar o processo e indicar se a alteração proposta é bem vista pelos representantes eleitos daquela região. Além do plebiscito e da consulta às assembleias legislativas, a criação de um novo estado ou alteração na configuração de um estado existente depende da aprovação de uma lei complementar federal. Essa lei, por sua natureza, exige um quórum qualificado no Congresso Nacional, o que reforça a importância e a seriedade do processo. A exigência de uma lei complementar visa assegurar que apenas mudanças realmente justificadas, com apoio popular e base técnica sólida, possam ser implementadas. É uma forma de controle que busca evitar modificações territoriais motivadas por interesses políticos ou econômicos circunstanciais, garantindo a estabilidade da Federação Brasileira. No que diz respeito à formação de novos municípios, o processo também é rigoroso e envolve critérios específicos estabelecidos em legislação federal e estadual. Para que um município seja criado, é necessária a existência de uma lei complementar federal que fixe o período para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Atualmente, essa lei complementar ainda não foi editada, o que significa que, no momento, não é possível criar novos municípios no Brasil. Essa limitação visa evitar a proliferação descontrolada de municípios, o que poderia gerar um aumento insustentável de despesas administrativas e comprometer a eficiência da gestão pública. Além da lei complementar que fixa o período para a criação de municípios, existe a necessidade de uma lei ordinária federal que estabeleça os requisitos genéricos para a criação de uma nova unidade municipal. Essa lei define critérios como população mínima, arrecadação própria, capacidade de manutenção de serviços públicos e outros fatores que comprovem a viabilidade econômica e administrativa do novo município. Esses critérios buscam evitar que sejam criados municípios sem condições de sustentar sua própria administração e de atender adequadamente a população, o que poderia gerar dependência excessiva de repasses estaduais e federais e comprometer o desenvolvimento local.
Outro passo importante no processo de criação de municípios é a realização de estudos de viabilidade municipal, que devem ser divulgados para a população envolvida. Esses estudos analisam se o novo município possui condições econômicas, sociais e administrativas para se manter de forma autônoma. Entre os aspectos avaliados estão a arrecadação de impostos, a capacidade de geração de empregos, a existência de infraestrutura básica e a demanda por serviços públicos, como saúde, educação e transporte. Esses estudos são fundamentais para garantir que a criação do município seja sustentável a longo prazo e que a população local possa se beneficiar da nova organização territorial. A consulta por plebiscito é também uma exigência no caso de criação de novos municípios. Nesse caso, a consulta deve ser feita com as populações dos municípios envolvidos, assegurando que os cidadãos possam opinar sobre a mudança na estrutura administrativa de seu território. Esse plebiscito permite que a população tenha voz no processo, evitando que decisões sobre a criação de municípios sejam tomadas de forma unilateral pelas autoridades. A participação popular é um elemento essencial para que a formação de novos municípios reflita os interesses e as necessidades dos habitantes da região. Uma vez que todos os requisitos legais e o plebiscito sejam cumpridos, cabe ao Estado-membro aprovar uma lei ordinária estadual para oficializar a criação do novo município. Essa lei deve estar de acordo com as diretrizes estabelecidas pela legislação federal e considerar as particularidades locais, além de regulamentar aspectos administrativos específicos, como a definição dos limites territoriais e a organização inicial da administração municipal. A aprovação de uma lei estadual reforça o caráter federativo do Brasil, ao permitir que os estados exerçam sua autonomia na definição de sua organização interna, respeitando, contudo, os parâmetros federais. A criação de novos municípios é uma questão sensível, pois envolve não apenas a vontade popular, mas também a necessidade de assegurar que o novo ente federativo será economicamente viável. Quando o município não possui condições de se sustentar, ele se torna dependente dos recursos de outros entes, o que pode comprometer o desenvolvimento regional e sobrecarregar o orçamento estadual. Portanto, o processo de criação de municípios deve ser criterioso, evitando que o aumento no número de unidades administrativas resulte em dificuldades financeiras e em uma prestação de serviços públicos ineficaz. Além da criação, a fusão, incorporação e desmembramento de municípios são processos que também dependem de legislação federal e da consulta popular. A fusão ocorre quando 2 ou mais municípios se unem para formar uma nova unidade, enquanto a incorporação consiste na absorção de um município por outro. Já o desmembramento pode acontecer de 2 formas: com a anexação de uma parte do território a outro município ou com a formação de um novo município a partir da área desmembrada. Cada uma dessas formas de reestruturação territorial requer uma análise cuidadosa das implicações para a população e para a administração pública. Essas mudanças na estrutura territorial brasileira refletem a necessidade de adaptar a federação às transformações econômicas, sociais e populacionais do país. No entanto, é importante que essas modificações sejam feitas com responsabilidade e transparência, assegurando que o interesse público seja sempre priorizado. O processo de formação de estados e municípios no Brasil é um exemplo de como a legislação busca equilibrar a autonomia dos entes federativos com a necessidade de garantir uma administração pública eficiente e financeiramente sustentável. A rigidez dos critérios e exigências legais para a formação de novos estados e municípios revela o compromisso com a preservação do equilíbrio federativo e com o desenvolvimento sustentável das unidades da federação. A divisão territorial não pode ser feita de forma indiscriminada, pois a criação de novos entes impacta diretamente o orçamento público, a distribuição de recursos e a qualidade dos serviços oferecidos à população. Portanto, a legislação brasileira impõe barreiras que funcionam como um filtro, impedindo que mudanças territoriais sejam feitas sem justificativa adequada. Em resumo, a formação de estados e municípios no Brasil é um processo complexo e minucioso, que envolve uma série de exigências legais e uma ampla participação da sociedade. A exigência de plebiscito, consultas às assembleias legislativas, estudos de viabilidade e a aprovação de leis complementares e ordinárias garantem que essas alterações sejam realizadas de maneira democrática e planejada. Dessa forma, o Brasil busca assegurar que sua organização territorial esteja alinhada com os princípios de sustentabilidade e eficiência administrativa, sempre com foco no bem-estar da população. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos.
Até mais!